Pessoal, vamos começar aqui novamente os estudos, tá? Não se assustem não, tô colocando isso daqui, que é uma placa de silicone que eu coloco aqui, que estou usando ultimamente, quando eu tô assim em casa, porque ajuda a produzir colágeno, né? Segundo os estudos. Porque aí eu não fico fazendo assim muitas caras de boca frio, assim, muito, né? Fazendo muito assim na testa, porque ele meio que fica aqui dando uma esticadinha, como se fosse um botox, tá bom? É só vocês não olharem muito pra mim, olha para o texto, tá bom? O importante é aqui, ó. Nós vamos agora estudar sobre sistemas e modelos de controle de constitucionalidade, tá? E a gente vai continuar com esse barulho, porque esse barulho não vai embora. Não sei que hora que vai, talvez ainda hoje, pode ser que vá, né? Deixa eu passar aqui um batom, porque eu quero ficar bem legal aqui. E aí, o pessoal me fala assim, essa monada, vou te contar, muito estranha. Não é porque eu tô estudando em casa com esse barulho, com esse negócio na testa aqui parecendo um robô. Coloquei aqui, mas aqui dá pra disfarçar por causa do óculos, né? Só aqui que fica estranho. Tem a daqui que eu ponho, mas eu ponho só quando eu não tô gravando o vídeo, né? Porque senão eu vou ficar igual um robô. Mas então, pessoal, vamos lá, né? Vamos continuar aqui nesse assunto maravilhoso, que é direito constitucional, controle de constitucionalidade. E hoje está bem legal, porque olha só, tem aqui o barulho da reforma, construção, aliás, que é uma coisa que eu já estou quase acostumada, né? Não me acostumo. E agora vai ter um churrasco lá na piscina, tá? E o churrasco lá na piscina vai fazer bastante barulho, tá bom? Então, eu tô vendo aí se eu consigo algum lugar, de alguém, de alguma casa de alguma amiga para estudar. Se eu não conseguir, vou ter que ficar por aqui estudando dessa forma mesmo. Então, para me acalmar, dá para pegar aqui uma água. Uma água, né? Peraí que eu também tenho um remédio para tomar, tá? Não é aquelas gotinhas para tomar de manhã, de tarde, de noite, para se acalmar, não, mas essa daqui eu preciso tomar todos os dias, tá? Vamos lá, então. Iniciando a aula, vou só aqui colocar uma vinhetinha para a gente começar os nossos estudos. Cadê a vinhetinha? Pessoal, não tem vinhetinha, tá? É mentira minha. A gente vai começar agora mesmo na tora, viu? Vamos lá. Sistemas e modelos de controle de constitucionalidade. Sistemas de controle de constitucionalidade, tá? Conforme o ordenamento constitucional analisado, é possível reconhecer 3 distintos sistemas de controle de constitucionalidade: político, jurisdicional e misto. Diz controle político aquele que é feito por órgão que não faz parte do poder judiciário, podendo integrar o executivo, o legislativo ou até órgão especial voltado a promover a fiscalização da validade das leis sem integrar nenhum dos poderes do Estado. Na França, por exemplo, o controle de constitucionalidade é feito pelo Conselho Constitucional, órgão não vinculado à estrutura orgânica dos demais poderes. No Brasil, há manifestação de controle político quando o presidente da República veta projeto de lei por inconstitucionalidade ou quando
a Comissão de Constituição e Justiça de alguma das casas legislativas rejeita uma proposição por inconstitucionalidade. O controle jurisdicional, o próprio nome indica, é feito pelo Poder Judiciário, a partir da análise de casos concretos. Esse modelo foi criado pelos Estados Unidos e representa a escolha da maioria das constituições contemporâneas, inclusive a nossa Constituição de 88. O controle político é aquele em que a Constituição do Estado separa a competência para a fiscalização de algumas normas a um órgão político e outras normas ao judiciário. É o caso da Suíça, por exemplo, em que leis nacionais sofrem controle político e leis locais submetem ao controle jurisdicional. Vamos ver aqui. Sistemas de controle jurisdicional feito pelo Poder Judiciário é adotado no Brasil. Político, feito por órgão que não integra o Judiciário, adotado na França. Misto, parte feito pelo Judiciário e a outra parte por um órgão distinto. Isso na Suíça. Na França, ele é político, né? Ele não integra o órgão não integra o judiciário. Modelos de controle de constitucionalidade. Nos ordenamentos constitucionais, normalmente são utilizados dois modelos de controle de constitucionalidade: o controle difuso e o controle concentrado. O controle difuso de constitucionalidade, também chamado aberto, surgiu nos Estados Unidos da América em 1803, a partir do famoso caso Marbury versus Madison. É caracterizado por atribuir competência de fiscalização da validade das leis a todos os órgãos do Poder Judiciário, juízes e tribunais, uma vez que qualquer lei, para ser aplicada, precisa guardar compatibilidade com a Constituição, tá? Então, bem interessante essa coisa aqui do controle difuso, porque o controle difuso aceita que um juiz de primeiro grau, o tribunal, né? Então, todos os órgãos do Poder Judiciário possam, né, apreciar, né, e aplicar, porque vai guardar compatibilidade com a Constituição. Certo? Já o controle concentrado, ele é reservado. O controle concentrado de constitucionalidade. Ele surgiu na Áustria em 1920, a partir do pensamento defendido por Hans Kelsen. Hans Kelsen, se a gente lembrar, ele também pensou na questão daquela pirâmide, né? Que a Constituição é a lei maior. Então, segundo o qual um único órgão deve ser encarregado de interpretar a Constituição com definitividade. A análise da norma não parte de casos concretos, mas da própria norma em abstrato. Na Áustria foi criado o Tribunal Constitucional Austríaco, com função exclusiva de promover o controle de constitucionalidade das leis. Com efeito, o controle de constitucionalidade de normas pode ocorrer pela via incidental de defesa, né, que é incidental, de defesa ou de exceção, e pela via principal, que é abstrata. Tá? Na via incidental, né, é aquela que materializa a partir de uma situação concreta, levada ao conhecimento do Poder Judiciário. Então, Nonata, eu tenho uma situação que eu levo ao conhecimento do Poder Judiciário.
na qual o objeto da ação não é a declaração de inconstitucionalidade daquela norma, mas o reconhecimento do meu direito, né? Direito pelo autor pleiteado, a partir do afastamento de uma determinada lei ao caso concreto, ao meu caso. Então, eu estou pedindo para o judiciário afastar uma lei que eu entendo ser inconstitucional ao meu caso, né? Dito de outra forma, o pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei não é o pedido principal, tá? Mas tão somente é acessório, é um incidente no processo. Então, o pedido principal é o meu pedido, é que eu não aconteça aquilo que eu estou falando em relação ao meu caso, porque estão dizendo que eu estou devendo um valor, mas aquela lei que está dizendo que eu estou devendo é inconstitucional. Então, o judiciário vai apreciar a lei, né? A lei, e o meu caso não é que ele vai apreciar. Ele vai apreciar a lei, e aí o meu caso pode ser decidido, que é o meu caso principal, a partir, né, a partir do meu caso, que é o principal, vai ter inconstitucionalidade da lei. Tá bom? Espero que tenha ficado certo. Vamos ver. Na via incidental, o autor da ação peticiona seu direito subjetivo, tá? Fundamentando num pedido acessório de declaração de inconstitucionalidade da lei que versa sobre o assunto. A parte suscita o incidente de inconstitucionalidade, de modo que o órgão julgador, vinculado à análise da constitucionalidade da lei, antes de julgar o pedido principal, o meu pedido principal, destarte, esse controle é feito por qualquer juiz ou tribunal em qualquer tipo de processo, porque todas as normas jurídicas extraem a sua validade da Constituição, tá? Por outro lado, na via principal, o pedido do autor é objetivo, não é subjetivo, não é para mim, não é o meu direito. O pedido do autor ele é objetivo, recai sobre o ato normativo para resguardar a supremacia da Constituição. Questiona-se a lei em abstrato. O pedido é de declaração de inconstitucionalidade daquela lei, daquele ato administrativo, daquela lei ou daquele ato administrativo, tá? Não é um pedido meu, particular, da nonata, que está sendo ofendido, não. É um pedido para aquela lei em abstrato, que vai servir para todo mundo, ok? Bom, então, temos, né, modelo de controle, tá? Olha só, tem o modelo de controle, o controle concentrado, que é feito por um órgão do Poder Judiciário, pode ser pelo STF, no caso de se for contra a Constituição Federal, ou pelo TJ, se for Constituição Estadual. E vias de controle, tá? Principal e incidental. Principal questiona a lei, né? A norma em tese, em abstrato. Incidental, análise de uma controvérsia concreta, permite o afastamento da norma àquele caso, certo? No Brasil, o controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário tanto se dá pela via principal quanto pela via incidental. Todos os juízes e tribunais, diante de casos concretos, fazem controle de constitucionalidade e afastam a aplicação de leis inconstitucionais. Qualquer pessoa interessada ou prejudicada poderá levar o seu caso concreto ao conhecimento do judiciário estadual, federal, trabalhista, eleitoral, militar e incidentalmente suscitar controvérsia constitucional. Na via principal, o órgão de cúpula do Poder Judiciário é o STF. Aprecia a constitucionalidade da norma em tese, tá? Apenas aqueles que foram autorizados expressamente pela Constituição
tem legitimidade ativa para impulsionar o controle abstrato, tomando-se por parâmetro a Constituição Federal. Tão somente o Supremo Tribunal Federal pode realizar o controle abstrato. Agora, se o parâmetro for Constituição Estadual, o controle abstrato será feito pelo Tribunal de Justiça. O controle abstrato é instaurado perante o Supremo Tribunal Federal por meio de 5 distintas ações. São 5 ações diferentes. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, ação declaratória de constitucionalidade, ADC, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou ADI, ou ADI interventiva, ou ADI interventiva. Note-se que, em geral, o sistema difuso é exercido pela via incidental e o sistema de controle concentrado pela via principal. Entretanto, como exceção, é possível que o controle seja concentrado e incidental. Basta pensarmos, por exemplo, na competência originária do Supremo para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra o presidente da República. O artigo 102, inciso 1, linha D da Constituição. No caso, a competência originária do órgão de culpa do Judiciário concentrado. Mas a questão discutida nos autos diz respeito a direito subjetivo e a declaração de inconstitucionalidade surge apenas como um incidente no processo incidental. Tá? Então, por isso, o Supremo também julga caso de direito constitucional difuso. Né? Vamos lá, no Brasil, difuso, caso concreto. Concentrado é abstrato. O difuso ele vem pela via incidental, todos os juízes e tribunais estão aptos a falar, a dizer que é inconstitucional a partir de um caso concreto. Concentrado, via principal, Constituição Federal, é o STF. Na Constituição do Estado, TJ. Tá bom? Aí tem uma questão aqui bem linda. Vamos lá. Em ação interpostas junto ao STF, a ação direta de inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República questiona pontos na reforma trabalhista, que estabelece a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada, honorários de sucumbência, mesmo que esta seja beneficiária da justiça gratuita. Também é alvo da ação dispositivo, no qual se estabelece pagamento de custa pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar injustificadamente a audiência de julgamento. O pleito do PGR objetiva que o STF realize sobre as normas questionamento em controle. Bora ver. Então, vai ter um controle abstrato, né? E controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, com a ação direta de inconstitucionalidade, questiona a incompatibilidade de parte da lei. Não tem um caso concreto aqui. Não está falando do caso da Maria, do João, da Nonata. Ele está falando sobre essa lei que vai realmente ferir o texto constitucional, né? A norma, então, está sendo questionada em abstrato. Então, a letra C é abstrato e concentrado de constitucionalidade. Porque esse controle, ele não está falando de um caso concreto, certo? Então, bora lá. No Brasil, embora o controle de constitucionalidade
seja essencialmente jurisdicional, Executivo e Legislativo também dispõem da prerrogativa de promover o controle de constitucionalidade de normas nos casos permitidos pela Constituição. Olha só, o que o Executivo faz, ele tem a prerrogativa de promover, né? O Poder Legislativo promove o controle de constitucionalidade em mais de uma situação. Então, não julga, promove, né? A Comissão de Constituição e Justiça, existente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, aponta a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma proposição, tá? Então, isso está no artigo 53 da Constituição, inciso 3, né? E no regimento interno da Câmara, no artigo 101, inciso 1, e o regimento aqui do artigo do regimento da Câmara, e aqui Câmara, e aqui do Senado. O Congresso Nacional, por decreto legislativo, susta os atos do presidente que exorbitaram do poder regulamentar, decreto regulamentar, ou que extrapolam o limite de delegação de lei delegada, nos termos do artigo 49, inciso 5 da Constituição. Nos dois casos, o decreto legislativo produzirá efeito ex nunc, porque o Legislativo não está declarando a inconstitucionalidade do ato do Executivo, mas apenas promovendo a inaplicabilidade, né? Que ele dá um susto na eficácia, certo? Então, não pode ter o efeito ex tunc. Só pode ter o efeito ex tunc quando só no próprio judiciário, entendeu? Porque nos casos ele não pode produzir, porque não anula esse que susta a eficácia, não anula o ato, certo? Apenas, né, promove a sua inaplicabilidade. Não vai ser aplicado, susta, né, afasta. Para dizer que o decreto legislativo utilizado para sustar o ato executivo poderá ser objeto de questionamento ao Supremo Tribunal Federal por meio de ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Então, o Poder Legislativo também promove, tá, o controle de constitucionalidade na hora que ele faz a rejeição por inconstitucionalidade de medidas provisórias editadas pelo Presidente da República, tá? Agora, o Poder Executivo realiza também controle de constitucionalidade, também em 3 distintas situações. Vejamos, olha aqui. O Presidente da República veta o projeto de lei por inconstitucionalidade, ele está realizando controle, tá? Quando o Presidente da República recusa a cumprir lei que ele considera inconstitucional e determina que os seus órgãos da administração deixem de aplicar aquela norma, o Presidente da República, para zelar pelo cumprimento da Constituição nos casos autorizados pela lei maior, tem competência privativa para decretar a intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, tá? Então, são 2 possibilidades que o presidente tem, são 3, né? Agora, o Supremo Tribunal Federal admite que órgãos administrativos autônomos, como o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, deixem de aplicar leis que avaliem inconstitucionais. Para o tribunal deixar de aplicar uma norma por entendê-la inconstitucional é diferente de declarar inconstitucional. Então tá bom. Então, esses três órgãos são órgãos administrativos, né? O CNJ, o CNMP e o TCU, eles deixam de aplicar a lei por avaliar inconstitucional.
para o tribunal deixar de aplicar uma norma por entender inconstitucional é diferente de declarar inconstitucional. Muito bem. Os órgãos administrativos autônomos não possuem competência para exercer o controle concentrado, tá? De constitucionalidade, uma vez que tal competência é restrita ao Supremo ou ao Tribunal de Justiça, conforme o parâmetro. De igual maneira, também não poderão exercer controle difuso de constitucionalidade, não obstante a súmula 347 do STF dispõe que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Tá bom? Para o STF, os tribunais de contas não declaram a inconstitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Antes, tão somente a Corte de Contas, ao se deparar com uma lei ou ato normativo que considere inconstitucional, afasta a sua aplicação. Vale dizer que há decisões monocráticas de ministro do STF que afastam a aplicação da súmula 347, mas o colegiado, até o momento, não revogou o verbete sumulado. Assim, é possível, para fim de prova, dizer: o órgão administrativo autônomo não declara a inconstitucionalidade da lei, pois não tem função jurisdicional. O TCU, o CNJ, o CNMP não fazem controle difuso e nem controle concentrado. Órgãos administrativos autônomos podem deixar de aplicar a lei que considerem inconstitucional. Deixar de aplicar a lei não é declarar a inconstitucionalidade da lei. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, ok? Não pode apreciar inconstitucionalidade, não pode declarar inconstitucionalidade, mas pode apreciar constitucionalidade. Olha aí a diferença da pegadinha. Vamos ver essa questão aqui. No contexto da discussão dos limites do exercício de interpretação sobre a constitucionalidade pelos órgãos administrativos autônomos, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre eles. Bora ver. Órgão administrativo como o CNJ e o CNMP. O CNJ não julga, porque olha só, C, corno, N, não julga, então corno não julga. Brincadeira, gente, mas é um mnemônico, tá bom? Por exemplo, não tem atribuição para exercer o controle de constitucionalidade, ou seja, para declarar em caráter abstrato a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Sim. Por quê? Os mencionados órgãos administrativos autônomos não exercem função jurisdicional, devendo, contudo, afastar a aplicação de atos ou lei. Bom, a 1 e o 2, gente, eu acho que está correta. Vamos ver. A assertiva A1 é verdadeira e a 2 é falsa. Tem algum que os dois são verdadeiros, gente? Afirmativa 1 e 2 verdadeiro. Tá certo, essa aqui. Sendo 2, justificado da 1. E é isso, tá certo, é isso aqui mesmo. Segundo entendimento, é a C. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, órgãos administrativos autônomos não têm atribuição para exercer o controle abstrato de constitucionalidade, mas poderão ajustar a aplicação de atos ou leis como inconstitucionais, tá bom? Então nós falamos aqui do segundo momento cadê o segundo momento? Socorro. Tá aqui, ó, né?
Esse é o 2. E aí, nós temos aqui... Aí aqui falaram o que? Aqui tá falando o que? Vamos lá, depois de saber. Terceiro momento de controle. Terceiro, momentos do controle. Tá, nada a ver terceiro momento do controle. É o item 3 que está falando do momento do controle. Acho que é legal a gente deixar esse item para próximo vídeo, que daí a gente não faz um vídeo muito longo, tá bom? Então nós vamos parar esse vídeo. Nós vamos parar esse vídeo e vamos iniciar um outro vídeo, tá? Que a gente muda, não muda o assunto, né? Porque a gente vai continuar falando de controle de constitucionalidade, tá bom, pessoal? Vamos lá, firme e forte. O barulho já tá diminuindo.